Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado, é com grande alegria que iniciamos esta conversa com todos os senhores, depois esta inspiradora oração. Oração que em japonês se diz Inoru, a declaração da vida. Então nós declaramos coisas boas, construtivas, e essas coisas vão, então, como é uma declaração da vida, se tornam vida palpável, vida concreta. Esse é o modo de viver da Seiichi no Ie, sempre vendo o lado positivo das coisas, pessoas, coisas e fatos. E hoje vamos estudar o livro. Existe um modo esplêndido de viver do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi. Existe um modo esplêndido de viver. Então a vida, se nós a vivermos da maneira correta, ela sempre será maravilhosa. A vida é uma dádiva de Deus e que nós recebemos através de nossos pais e nossos antepassados. E só cabe gratidão quando nós falamos de vida. O fato de estarmos vivos neste mundo é uma grande bênção. Nós entramos nesta escola da vida, que é esse mundo fenomênico, nós entramos nesta escola justamente para desenvolvermos nossa vida, nossas capacidades como filhos de Deus e para nos harmonizarmos, interagirmos com os nossos irmãos de maneira harmoniosa. Então, este livro, as pessoas que têm interesse no livro, ele está disponível em todas as sedes da Seiichi no Ie, como também através de nosso site, da nossa livraria virtual, então pode ser adquirido. O livro Existe um Modo Esplêndido de Viver, do mestre Seiichi Taniguchi. E aqui vamos abordar o capítulo 5, Crescer por meio do amor. Amor que é o sentimento de unidade com o outro. Quando nós nos identificamos com o outro, sentimos que o outro é a extensão da nossa própria vida, então esse é o sentimento do amor. O amor que, conforme dito pelo apóstolo Paulo, é dom supremo. Então esse dom supremo, essa identidade com a vida de todas as pessoas, ou do objeto amado, e à medida que nós vamos evoluindo esse amor, aperfeiçoando esse amor, então ele passa a ser um amor a todas as pessoas e a todas as coisas, a todos os seres. Então, esse é o amor dos santos, né? Não tem a ver assim, nós sabemos, é natural que a pessoa ame primeiramente seu cônjuge e a sua família, mas também expandir esse amor para as outras pessoas. Não vamos amar indistintamente, justamente o amor também significa ordem, quer dizer, então nós vamos sempre ter o amor em primeiro lugar aos nossos, à nossa família, mas esse amor que se estende a todas as pessoas. E aqui o professor Seiichi Taniguchi nos fala sobre o fato normal.
fato normal. E ele diz, parir e criar filhos é uma atitude normal, tanto para animais como para seres humanos, não constituindo nenhum fato extraordinário. Portanto, o normal é ter parto fácil, sem nenhuma dor. Então, a humanidade criou esta ideia de que as mulheres devem parir com dor, que o ser humano é parido com dor. E isso está representado na Bíblia, quando o Deus Jeová, ele diz, parirá teus filhos com dor. Então, esse Deus, o Deus do Velho Testamento, muitas vezes ele está representando a lei. A lei também pertence a Deus, mas a lei não é propriamente Deus. Então, não é um decreto de Deus, mas a lei mental, aquilo que nós desenvolvemos dentro da nossa mente, passa a ser realidade à medida que nós reconhecemos aquilo que não é natural. Então, as mulheres passam a parir com dor, porque saem do modo natural de viver, de reconhecer as coisas com gratidão. Então, nesse sentido, é que surge o parto com dor. Na Saint Honoré, então, são inúmeros casos de pessoas mulheres que deram à luz sem dor, partos indolores, partos normais e indolores. É muito comum, realmente, porque a mente se envolve natural. Então, não é dizer que se contraria a ordem de Deus, mas nós transcendemos esta ordem desse Deus que representa a lei mental. Veja que Jesus nos apresenta um Deus do amor, ele diz Deus é amor. Mas no Velho Testamento aparece muito um Deus vingativo, um Deus que às vezes é muito duro com as pessoas, com a humanidade, porque ele está representando a lei. O universo é regido por leis, a Saint Honoré fala muito de leis mentais. E os antigos, dentro da sua sabedoria, mas quando os princípios científicos ainda não eram desenvolvidos, criaram mitologias para explicar essas leis eternas. Essa lei que diz, parirás teus filhos com dor. Isso significa que no momento que a mente sai do natural, surge a dor, surge o desconforto, não só com relação ao parto, mas em todas as circunstâncias. O importante é aproveitar essa oportunidade e viver uma vida normal, agradecendo ao que é normal. E aqui eu diria que é o ponto central até desse nosso estudo. Peço que ponham muita atenção nesse parágrafo. Depois nós vamos desenvolver um relato de experiência sobre uma pessoa que deu à luz a um filho com problemas, mas aqui, muita atenção nessa parte, que aqui eu diria que é o ponto central de tudo que estamos estudando hoje. O normal é o normal é agradecer aos pais, ter harmonia conjugal e viver bem com os familiares. Isso pode soar estranho, porque novamente saímos do normal. As pessoas se casam. Hoje em dia, as pessoas se casam por livre escolha. As pessoas podem namorar, podem conhecer várias pessoas e aí achar a pessoa com quem tem afinidade, inicia-se um relacionamento afetivo e isso evolui para um casamento. Então nós hoje temos essa liberdade. Acho que quase todas as sociedades do mundo já funcionam assim. Mas mesmo a gente fazendo essa escolha, as pessoas acabam vivendo problemas de relacionamento, criam lares verdadeiramente infernais, porque saem daquilo que é natural. Ninguém obrigou, eu sou casado, ninguém me obrigou a me casar, mas foi uma livre escolha. E até existe num determinado livro do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que uma pessoa procura acho que era uma pessoa que fazia leitura de fisionomia, fisiognomonista, porque ela realmente tinha um relacionamento, já não estava indo muito bem com o marido, e ela vai procurar essa pessoa, e ele, pelos traços fisionômicos, ele diz o seguinte: o seu casamento não tem como dar certo, porque você tem a natureza do fogo, e o seu marido tem a natureza da água, ou vice-versa, né? Ou ele tem a natureza do fogo e ela da água. Então, vão sempre estar atritando. E assim ela foi levando o casamento assim mesmo, casamento difícil, porque realmente havia aquele atrito pelas diferenças de personalidade, pelas diferenças de temperamento. E aí ela foi assistir uma conferência da Saint Honoré, e ali o conferencista
falava sobre essa harmonia conjugal e dizia exatamente isso, que é natural as pessoas, os cônjuges, se darem bem, se amarem, se reverenciarem e viverem em harmonia. E aí ela foi conversar com este preletor e contou esse caso do fisiognomonista. E ele disse o seguinte, que coisa melhor que esta? Então, porque se o fogo quiser queimar tudo e abrasar o mundo, ele será abrandado pela água. E no momento que a água começar a gelar tudo, então ela vai ser aquecida pelo fogo. Ele mudou o ponto de vista. E aí, realmente, a vida deles se transformou e passaram a viver em harmonia. Naturalmente, as pessoas se casam para agregar novos valores. Então, se a pessoa se casasse com alguém exatamente igual, seria mais do mesmo. Mas nós temos partes da nossa personalidade, nós somos seres completos. Mas nós temos partes da nossa personalidade que são introvertidas. Isso é junguiano, né? As pessoas que estudaram. Eu não sou psicólogo, li um pouco sobre isso, mas eu sei que o Jung fala que o casamento ideal, a união ideal, é quando um vai suprir aquilo que ele tem de extrovertido, vai suprir aquilo que o outro tem de introvertido. Então, as funções que eu tenho introvertidas em minha personalidade são completadas no caso, minha cônjuge, minha mulher, não sei se minha cônjuge, não sei se ela vai pro feminino, não sei, precisamos ver, né? Mas ela complementa funções que eu tenho introvertidas e eu penso que supro condições, características que ela tem introvertidas. E assim, geramos novos valores para nós próprios, para que nossas personalidades se expandam, como também para a sociedade de maneira geral, para a família, para a sociedade. Então, voltando aqui, retomando o parágrafo, o normal é agradecer aos pais, ter harmonia conjugal e viver bem com os familiares. Também é normal agradecer à sociedade e ao país, cumprindo suas obrigações, pagando os impostos devidos e tratar as pessoas com sinceridade. Então, simplesmente tratar as pessoas com sinceridade, amabilidade. Também não deve temer nem afligir com o parto. Aí ele volta à situação do parto. O melhor é ter uma atitude mental de entrega total a Deus. Isso para qualquer coisa, seja no trabalho. Então, se as pessoas começam a falar muito, por exemplo, em crise de desemprego, entregue a sua vida para Deus. Entregue a sua vida para Deus. Veja que o Jesus Cristo nos ensina. Então, ali estão palavras da vida eterna na Bíblia, no Evangelho. Os apóstolos estão aflitos e ele fala, não se aflijam com o que comer, o que beber e o que vestir. Então, olhe os lírios do campo. Então, as pessoas que são mais afeitas a estudar a Bíblia vão saber até o versículo. Isso é uma passagem bem conhecida da Bíblia. Olhai os lírios do campo. Eles não plantam, não semeiam, não colhem e também não tecem, não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. Quer dizer, os lírios se vestem melhor do que um rei, do que um soberano. E ele diz, e veja os pássaros também. Então, os pássaros, Deus não nos alimenta, quanto mais a vós, a nós, né? Claro que Deus cuida de toda a sua criação, mesmo dentro de uma sociedade moderna. É claro que um passarinho, ele vai comer um inseto, um grão, alguma coisa assim. Isso também faz parte da ordem, né? O inseto também tem a sua vida, também é provido por Deus. Mas nós, seres humanos, mesmo dentro da sociedade moderna, nós como filhos de Deus, criamos essa sociedade. Muitas coisas precisam ser aperfeiçoadas dentro dessa sociedade, mas de certa forma, nós como filhos de Deus, é o espaço, o nosso espaço vital está justamente dentro dessa sociedade em que nós vivemos. Então, também não vai faltar nada ao ser humano, a não ser que nós fechemos, por causa do temor, fechemos as nossas janelas e portas mentais e não consigamos receber a luz divina. Mas todos estamos sob a proteção de Deus. Até, já que eu tocava nesse ponto, talvez você que esteja assistindo, não é muito nosso tema, esteja acompanhando, esteja sofrendo por falta de colocação profissional. Em A Verdade da Vida, volume 8, ali existe uma oração que o mestre Masaharu Taniguchi, ele próprio, fazia, mesmo antes de fundar a Seicho-no-ie, ele fazia esta oração, isso nos anos 20, porque nós pensamos, conseguir emprego no Japão, uma potência econômica, mas o Japão não era uma potência econômica, o Japão era um país
uma cultura desenvolvidíssima. Sempre foi, até o Ocidente se fascinou muito com a cultura japonesa. Mas é um país de capitalismo tardio, tinha um sistema feudal, e aí estava tentando ainda se modernizar, rapidamente conseguiu se tornar uma potência regional, mas naquela época, ali nos anos 20 as coisas não eram fáceis. E o mestre Masaharu Taniguchi, então, sobe para o andar superior da casa todos os dias, porque ele precisava de uma colocação, já tinha uma filha, casado, e começa a mentalizar, Deus é o todo de tudo, Deus possui todas as coisas, não é possível que o emprego de que necessito não esteja nas mãos de Deus. Então veja, isso é uma oração afirmativa, não é uma oração de súplica, não é uma oração que reconhece a carência, mas que reconhece que Deus é o todo de tudo e Deus possui todas as coisas. Não é possível que o emprego de que necessito não esteja nas mãos de Deus. Se eu existo aqui com determinada capacidade, certamente haverá pessoas que necessitam desta capacidade. Como ser que procura, ser que é procurado, existem dentro de Deus, são ligados um ao outro, Deus fará com que infalivelmente se descubram mutuamente. Deus, permita-me descobrir. É interessante que durante o isolamento social, aí não, por causa da pandemia do Covid, vieram duas pessoas, procuraram a Seicho Noye para pedir orientação pessoal. Então um veio, eu orientei e falei, olha, para Deus não existe isolamento social, para Deus não existem empresas impedidas de operar com portas fechadas. Nesse momento já existe um emprego para você. Passa uns dias, ele telefonou, então ele havia ido pessoalmente, ele telefona agradecendo que ele estava indo para o exame pré-admissional. E uma outra pessoa também, ele veio pedir orientação e, assim, por contingências acabou não me dando um retorno. Depois, quando começamos a voltar às atividades normais, estava eu na festividade do santuário, autografando um dos meus livros, numa das nossas livrarias lá na Academia de Biúna, onde temos o Santuário Roso do Brasil, era o dia da festividade, e essa pessoa me abordou, falou, lembra de mim? Eu falei, olha, vagamente, passam muitas pessoas. Olha, foi assim, eu fui lá pedir orientação e, de fato, consegui uma colocação. O que eu fiz? Passei essa oração e essa ideia de já se ver trabalhando. Mesmo quando bate, às vezes a pessoa começa a fazer uma oração afirmativa, já estou empregado. Olha, basta se você pode voltar esse vídeo várias vezes e ver a oração, mas já estou empregado, Deus já providenciou tudo, já estou empregado. Sempre fale de Deus porque nós respeitamos Deus dentro de nós. E se no momento que estiver fazendo essa mentalização, começar a bater uma dúvida, está difícil para todo mundo, a coisa não é bem assim, não ache que você é uma pessoa sem fé. Pelo contrário, a sua mente está se atualizando. Aquele conceito de que é difícil, que você está desempregado, está vindo à tona para ser eliminado. Então, siga em frente, que é uma coisa realmente eficaz, funciona e você vai conseguir o seu real objetivo. E aqui o professor Seicho Taniguchi, o mestre Seicho Taniguchi, ele nos fala de um relato de experiência, nos narra um relato que é o seguinte, a senhora Mayumi Yamada, nascida em maio de 1957, residente na província de Wakayama, cidade de Hoshimoto, Kamigaoka, o endereço é comprido assim mesmo, né? É uma felizarda, pois casou-se com o senhor Toshiyuki após um longo namoro. Então, mesmo o Japão tradicionalmente tem até aquela ideia do miai, né? Eles se olham e se amam, as pessoas apresentavam, vinha alguém que conhecia uma moça solteira, um rapaz solteiro, fazia a apresentação. Hoje em dia, não sei nem se existe isso ainda, né? Mas as pessoas viviam bem, as pessoas construíram lares felizes. Mas o caso aqui, ela já teve, na década aqui ela nasceu em 57, ali pelos anos 70, já teve um longo namoro, 70, 80, e se casou. Ela conheceu num clube de alpinismo, olha só, né? Então eram desportistas. Seu filho primogênito, chamava-se Masashi e atualmente está com 13 anos. Deve estar bem mais porque esse livro também não é tão recente assim, o original é japonês. Quando ela ficou grávida do segundo filho, teve de se internar apressadamente no hospital universitário Kansai, pois apresentava tendência para parto prematuro. Então aí a gente já vê que tem alguma coisa que não está muito bem. Saímos do natural. Natural que o parto seja uma ocorrência tranquila. As minhas duas filhas, né, quando foram gestadas, então a mãe ia trabalhar. Eu também agradeço muito a Deus que todas as consultas
pré-natais, tudo eu consegui ir junto, né? Então acompanhei bem todo o processo e continuou trabalhando sem problema nenhum, né, até o nascimento das meninas, até sair um pouquinho antes. Isso também é um bom sinal, a médica afastou um pouquinho antes, porque falou, olha, já está tendo dilatação, é melhor para não ter nenhuma surpresa. Então veja, até o organismo já vai se preparando e para que o Filho de Deus possa vir ao mundo, né? Além de prematuro, ele nasceu com um orifício. Então ele nasceu prematuro com 1.680 gramas, então era bem pequenininho. E nasceu com um orifício no coração e os médicos chamaram o marido e a mãe dela, da senhora Mayumi, e disseram, acho que esse menino não vai sobreviver. Então bem funesto o prognóstico dos médicos, são profissionais, né? Então eles foram realistas e deram esse prognóstico. É melhor ficarem preparados para o pior. A senhora Mayumi estava internada e queria ver seu filho a todo custo, mas não a deixaram. Então, à noite, saiu sorrateiramente do quarto e foi à procura do filho no berçário dos prematuros. Ela ficou impressionada ao ver seu filho na UTI, com muitos tubos no corpo. Nesse momento, ela refletiu e se arrependeu profundamente. Se tivesse amado mais esse filho, ele não estaria assim. Aí começa uma reflexão importante. A gente sempre, diante da vida, a gente deve fazer reflexão. Por que isso está acontecendo? Que lição isso está me trazendo? O que é que isso está me ensinando? E ela fez esta reflexão. Tem aquele ditado que diz, errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Mas tem uma outra, as pessoas para fazer uma brincadeira dizem, errar é humano, colocar a culpa no outro nem se fale. Mas isso aí, na verdade, a gente acaba tendo esta tendência, infelizmente, de procurar onde a gente vai pôr a culpa. Não é questão de culpa, é a responsabilidade das coisas. Nós não somos culpados, mas a gente fica olhando, foi o acaso, ou foi a outra pessoa, e às vezes a gente acha até que é Deus. Deus está me dando uma aprovação, Ele me colocou nessa situação para me dar uma aprovação, mas tudo parte de nós próprios. São lições que a vida nos vai dando, mas a partir dos nossos próprios conteúdos mentais. Isso devolve a dignidade do ser humano, porque aí nós deixamos de ser joguetes do destino para sermos o centro do nosso destino. O destino está em nossas próprias mãos. Nós, como filhos de Deus, temos o direito e o poder de governarmos o nosso próprio destino. Então ela reflexionou e pensou, se eu tivesse amado mais. Na época, antes e durante a gravidez, a senhora Mayumi vivia angustiada porque seu marido é filho único e cresceu num lar composto apenas por ele e sua mãe. Quando eles resolveram se casar, todos foram veementemente contrários ao casamento deles. Não sei quem são esses todos, né? Mas certamente a sogra, a mãe do marido, e outras pessoas, então foram contra o casamento. Como os pais dela também, aqui está, né, não aprovavam o casamento, os dois praticamente tiveram de fugir para se casar. Consequentemente, mesmo após o casamento, ela não se entendia bem com a sogra e vivia em conflito com esta. Em virtude disso, odiava a sogra e mais tarde o próprio marido. Então assim, porque se a gente odeia sogro e sogra, vai refletir no marido, porque quem educou, quem criou, quem trouxe ao mundo foram os pais dele, né? Sogro e sogra. É muito interessante, né? Que muitas vezes, a gente perdi a conta quantas vezes acontece isso, de vezes que eu estou com meu sogro é japonês mesmo, ele é natural da cidade de Osaka, então ele nasceu lá no Japão. E muitas vezes as pessoas dizem que é meu pai. Então falam, seu pai isso, seu pai aquilo. Às vezes ele vem aqui para São Paulo, ele mora na cidade de Bauru, quem não conhece aqui bem São Paulo, está mais ou menos 360 quilômetros aqui de São Paulo. Então ele vinha aqui a São Paulo, aí ia na padaria com as minhas filhas, né, quando elas eram bem pequenas, e depois eu ia também, aí elas falavam, seu pai veio aqui com as suas filhas, né? Porque realmente é o natural, acho que minha mente reflete tanto isso. Graças à generosidade deles, me receberam, tanto minha sogra que já está no plano espiritual, mas me receberam com tanto amor, com tanto carinho, né, que me reconhecendo como filho, que acho que isso reflete em mim, e as pessoas dizem que acham que ele é meu pai, né? De certa forma é assim, né? Então meu pai é japonês, meu pai já está no plano espiritual, meu pai se estivesse por aqui já teria 102 anos,
está lá no plano espiritual. Meu pai baiano, da cidade de Inhambupe, e tem um pai japonês de Osaka. Então, ela começou a se dar mal com o marido também, a senhora Mayumi. Isso deve ter impedido o desenvolvimento do feto. Esse comentário faz o professor Seicho. Então, aqui a gente vê tudo que se manifesta no nosso corpo, ele é reflexo da mente. E algumas pessoas falam assim, mas e no caso das crianças, e no caso deste bebê que, como embrião, como feto, já teria conflitos mentais? Primeiro, a gente sempre traz a nossa vida pregressa, mas o que a Seicho nos ensina é que a mente dos pais se reflete nos filhos. A gente volta aqui no relato da senhora Mayumi, mas eu me recordo quando nasceu a nossa segunda filha, a minha mulher é professora, então agora ela já retomou a carreira profissional, mas ela dava aula na época trabalhava numa escola, e então fazia 4 horas, aí podia sair um pouquinho mais cedo por causa de amamentar, mas aquela correria, a gente não tem, até hoje não temos ninguém que nos ajuda nos afazeres, então a gente que faz as coisas lá. E ela chegava, às vezes eu entrava, cumpria o expediente, moro aqui perto, né, da sede da Seicho no Ie, entrava em casa, ela me saudava, estava lá amamentando, e ela falava, por favor, você pode, a Ágata, a nossa filha pequena, fez cocô, e o cocô de bebezinho, só é lactante ainda, daquela é muito líquido, né? Então às vezes escapa pela fralda. Ela falava, sujou um pouco o macacãozinho. Você pode lavar o macacãozinho? Porque é para não manchar? Eu falei, tá bom. Ah, não deu tempo de preparar a janta também. Você pode preparar alguma coisa? Uma parte está pronta, mas dá para preparar? Aí eu estou lá picando cebola, ela vem e pergunta, você já lavou o macacãozinho? E eu comecei a perceber, porque veja, ela trabalha, tem que levantar de madrugada, porque não adianta, né? Tem uma brincadeira que eu fazia com as duas, né? Quando era bebezinha, pegava no colo, elas iam virando a cabeça para o meu lado, eu falava assim, não adianta virar a cabeça para o lado de cá que o peito do papai é seco. Então, ela levantava de madrugada para amamentar. Tinha que ir trabalhar, preparar as coisas para o trabalho. Cuidava de casa, sim, fazia várias tarefas. Aí passava alguma coisa para mim, mas como ela gerenciando a casa, né? Então, olha, tem isso, tem aquilo, e ia perguntando as coisas. Então, não tem maldade nisso. Bastava dizer assim, não, ainda não deu tempo, estou picando cebola aqui, sei lá o que eu estava fazendo. Daqui a pouco eu vou cuidar do macacão. Mas eu comecei a ficar meio impaciente. Eu estou antecipando um pouquinho a história, porque um dia eu cheguei em casa e falei, olha, a Ágata não está bem. Eu amamentei, ela vomitou, aí chegou de noite, foi amamentar de novo, vomitou de novo, e com a respiração muito ofegante. Levamos para o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, a médica fez os exames e disse, está com bronquiolite. Então precisa tomar uma inalação, ficou bem, voltou para casa. Dia seguinte, o mesmo quadro, voltamos de novo, estava a mesma médica no plantão e ela falou, olha, é a mesma coisa, fez de novo, falou, só que se ela voltar amanhã der de novo, é melhor internar para isso não evoluir para uma asma. Muito bem, terceiro dia, novamente a mesma coisa. E aí teve que ser internada. A mãe foi junto, né, porque é bebezinho, né, aí pediu licença no trabalho, foi para o hospital, e eu fiquei em casa cuidando da mais velha, e aí comecei a refletir, porque problema de pulmão normalmente é problema de relacionamento, e aí eu comecei a refletir, poxa, a gente não briga, mas e a insatisfação interior? Então eu ficava aqui reclamando, né, poxa, tá vendo que eu estou fazendo outra coisa? Não brigava, mas isso ia engolindo, coisa que eu podia muito bem tratar com bom humor. Então, coisa mal resolvida minha ficava transmitindo para a minha mulher e, naturalmente, isso refletia na nossa bebê. Pedi perdão para as duas, fiz oração, pedi perdão para as duas, aí receberam alta e durante 6 meses, então os médicos falaram, tem que vir uma vez por mês para fazer exame. Aí ficou 6 meses, a gente está muito bem, muito bem, muito bem. Agora já tem 10 anos de idade, está muito bem de saúde, graças a Deus, não tem asma, não tem mais nada, não teve mais nenhum problema de saúde. Mas a gente vê como a nossa mente reflete os nossos filhos e a gente sempre tem que fazer essa sincera reflexão em todas as situações. Então a senhora Mayumi, seguindo no relato de experiência,
ela diz o seguinte, na época, aliás, o professor Seicho diz o seguinte, na época ela não conseguia agradecer a ninguém, vivia muito triste e solitária, ressentida com as pessoas, a sogra e o marido. Quando engravidou pela segunda vez, seus sentimentos em relação ao filho foram bastante confusos, pois não conseguia amá-lo como devia. No entanto, ao ver o filho, percebeu imediatamente o seu erro e pediu-lhe perdão. Filhinho, me perdoe, você nasceu assim por minha culpa, pois eu vivia ressentida com todas as pessoas. Aí a irmã era da Seicho-no-ie, deu a verdade da vida para ela, ela começou a ler a verdade da vida, começou a ler com afinco, começou a fazer oração e ela telefonou para a sede da Seicho-no-ie e ela para pedir orientação. A pessoa que atendeu disse, confie, acredite que nesse mundo não existe filho imperfeito, vida imperfeita, filho prematuro, a única coisa que existe com certeza é a vida perfeita do Filho de Deus. Isso se aplica para você que está aí nos acompanhando nesse momento. Então, se tem alguém enfermo na sua casa, se tem alguém, ou você próprio, só existe o Filho de Deus perfeito. A doença não é criação de Deus. A Seicho-no-ie fala sobre a verdade vertical, que diz, só existe Deus que vem de Deus, só existe perfeição. Por isso nós afirmamos a doença não existe. E existe a lei ou a verdade horizontal, que a doença se manifesta segundo a mente. Então, objetivamente, como realidade, é claro, existem hospitais cheios de doentes, mas no mundo de Deus não existe doença. Reflita sinceramente, se você está em harmonia com seus familiares, agradeça as pessoas, agradeça, por mínimo que seja, que você consiga reconhecer virtude nas pessoas. As pessoas têm muitas virtudes, mas às vezes a gente não tem olhos para ver. Por mínimo que seja a virtude que você consiga ver, agradeça. Agradeça as pessoas que estão, mesmo as que estão ao seu redor, mesmo aquelas pessoas que às vezes não lhe são muito simpáticas, estão nos ensinando alguma coisa. A única coisa que existe, com certeza, é a vida perfeita de Deus. A senhora deve reverenciar essa verdadeira vida perfeita. Ela tomou conhecimento da existência de Deus e também da importância de agradecer ao Filho e aos antepassados. Estamos aqui graças aos nossos antepassados, aos nossos pais. Passou a praticar a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é uma meditação própria da Seicho-no-ie. Pessoas que queiram aprender podem, inclusive no YouTube, podem encontrar. Aliás, falando no YouTube, você que ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazer sua inscrição. Deixe seu like para que esse conteúdo ganhe mais visibilidade, para que mais pessoas, você está feliz em poder receber essa mensagem, outras pessoas também vão receber a recomendação com o seu like, porque ele tendo mais reconhecimento, ou a própria plataforma reconhece que o conteúdo é bom e vai oferecer para outras pessoas. Então, não deixe de ativar o seu sininho de notificações, se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like. Cada vídeo que for ao ar, então deixe o seu like para que ele ganhe mais visibilidade e dessa forma possamos chegar a mais pessoas. Então, ela começou a praticar a meditação Shinsokan, começou a ver as partes positivas das pessoas, agradecer as pessoas, reverenciou mentalmente a imagem amorosa e perfeita do marido e da sogra. Então, a sogra é uma pessoa maravilhosa, porque a gente recebe já a pessoa já pronta. Eu recebi, já tinha até feito curso, recebi uma pessoa que já tinha feito curso universitário, chega toda bonitinha, cheirosinha. Eu não precisei trocar fralda, não precisei fazer nada, já chega pronto e a gente simplesmente recebe essa pessoa já com a sua formação espiritual, formação ética, formação intelectual pronta e a gente ainda reclama dos pais da pessoa, né? Então, no caso do homem, né, já recebe com barba e tudo, e aí ainda fica reclamando do sogro e da sogra. Então, sobretudo a sogra, né? A sogra realmente é uma segunda mãe. Até o mestre Masaharu Taniguchi, ele disse que se é difícil lidar com a sogra, passa a chamar de mamãe, pensa, minha mãe, porque aí a mãe a gente sempre, a tendência é que a gente se dê bem com ela, né? Passaram-se 2 meses, apesar de desenganado, o bebê continuou vivo, da senhora Mayumi aqui. Mas o orifício do coração ainda permanecia aberto e a condição de vida dele era precária,
podendo morrer a qualquer momento. Uma vez por semana, era submetido ao exame de tomografia computadorizada. Certo dia, o médico pediu à senhora Mayumi para ir ao centro de tomografia computadorizada para acompanhar o exame que seria realizado no seu filho. Lá dentro, ela viu, a cada batida do coração dele, a imagem projetada nela também, pulsar, e a imagem projetada na tela também, que pulsava vigorosamente. Ela foi tomada por uma forte emoção e pensou, como Deus é maravilhoso. Então, vocês já pensaram, né, quanto que esse coração que nunca tira férias, meu sogro, graças a Deus, falei que é o meu pai japonês, está com 96 anos de idade, coração lá, na verdade são 27, quase 97, né, tem a vida intrauterina, o coraçãozinho já está batendo, e eu lembro a emoção das minhas duas filhas, que a gente vai ver aquele ultrassom, aquele coração já bombeando, na fase ainda embrionária, já começa a formar o coração, esse coração que nunca tira férias, vigoroso, trabalhando. Uma vez eu li um artigo, a professora Maria estava dizendo que o coração dá para, as nossas veias, artérias, foi colocando em linha, que dá para dar mais de uma volta no planeta. A professora Maria Murakami estava dizendo esses dias numa palestra. E eu já li, não me lembro onde, que os cientistas não conseguem entender como é que o coração consegue bombear esse coração numa distância tão grande, por dentro do corpo, mas uma distância tão grande, e eles fizeram um cálculo que uma máquina, para substituir o coração, teria que ter o tamanho de uma geladeira grande, né? Uma geladeira grande seria o tamanho do coração, mas tem geladeira por aí maior que a gente. Então a gente vê como é maravilhoso Deus, que vida perfeita Ele criou. Emocionada, uniu intuitivamente as mãos em forma de oração e reverenciou. Deus, obrigada pela maravilhosa vida. Naquele momento ela estava reconhecendo aquilo que ela é perfeita, além das aparências. Além das aparências. Então tudo isso é transitório. Esse mundo se transforma de acordo com a mente. Inclusive, a gente pensa, a doença é algo transitório, até a saúde é transitória, esse corpo não vai durar para sempre. Então, mas é natural que enquanto vivemos aqui, vivamos em abundância. Então, nós vivemos numa sociedade cristã, o cristianismo também diz, eu vim, Ele, Jesus, o Filho do Homem, ou a própria verdade, que é inerente a toda a humanidade. Então, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa vida em abundância é a própria vida de Deus. Enquanto ela reverenciava, a imagem do orifício do coração projetada na tela foi desaparecendo gradativamente. Olha só. O médico que estava acompanhando a imagem espantou-se e disse, trabalho no hospital há muitos anos, mas é pela primeira vez que vejo o orifício do coração se fechando. Até então a senhora Mayumi ouvia dos médicos que mesmo que seu filho continuasse vivendo, teria de passar por uma cirurgia dentro de 3 anos para salvar a vida dele. Pensou, que bom ter reverenciado somente a perfeição da vida de Deus. E emocionou-se por ter conhecido o ensinamento da Seichonoye. Ela decidiu prosseguir na fé, agradecendo a todas as pessoas e a viver com alegria. Então aqui, pelo senso comum, se processou um milagre. Então isso foi um milagre. Mas a Seichonoye diz que há uma revelação divina da Seichonoye que diz Seichonoye surgiu para fazer desaparecer os milagres. Então diz que o que há de milagroso em as pessoas viverem saudáveis. Essa é a ideia de Deus, não é milagre, isso é o natural. Como também o que há de milagroso em as pessoas viverem em harmonia. O que há de milagroso entre os cônjuges se amarem, se reverenciarem. O que há de milagroso em uma família ser harmoniosa. O que há de milagroso em as pessoas prosperarem. O que há de milagroso em as pessoas terem trabalho. Então, se há o trabalhador, naturalmente há o trabalho. Tem tanta coisa para ser feita no mundo, como é que é possível ter pessoas desempregadas? Porque nós estamos realizando coisas milagrosas. A própria economia, no momento que os indivíduos começarem a reconhecer que somos todos filhos de Deus, entraremos numa época de ouro da economia, em que as pessoas poderão viver servindo-se uns aos outros e recebendo uns dos outros. É o universo de circulação infinita.
Essa é a verdadeira economia. Os países vivem criando obstáculos uns aos outros por medo de perda de mercado. À medida que nós nos conscientizarmos de que somos todos irmãos, naturalmente o que puder ser desenvolvido localmente será desenvolvido, surgirão novas ideias, novas formas de produção, como também haverá equilíbrio nas balanças comerciais dos países. Isso não é utopia, não é uma coisa que vinha forçada por mudança de regime, não estou pregando nenhum tipo de revolução, mesmo porque as revoluções pressupõem violência, a violência não é de Deus, o que é de Deus é aquilo que se processa em harmonia, com reverência, com amor, com respeito. Então, essa era de ouro da economia, das relações internacionais, ela passa primeiro pela mudança do indivíduo. Tem um livro, Almas em Chamas, não sei quem é o autor, mas que ele diz, eu queria mudar o mundo. Então, esse eu lembro o texto, mas não lembro o autor. Eu queria mudar o mundo. Mas o mundo é tão vasto, então começarei pelo meu país. Mas o meu país também é tão grande, trabalharei com minha cidade. Mas a minha cidade também virei para o meu bairro. Não, mas o bairro também é grande, então vou me concentrar na minha família. Melhor, começarei comigo mesmo. Então, no momento que nós começamos a nos tornar luz da família, vamos iluminar todas as pessoas. Então, acendendo uma única luz no ambiente, dá luz para todas as pessoas, para todos os familiares. Então, o momento que nós nos concentramos no ensinamento da Seichonoye, começamos a reverenciar, agradecer todas as coisas, tudo vai se refletir, essa luz vai se refletir em todas as pessoas. Às vezes a pessoa chega no ensinamento da Seichonoye e começa a pensar, isso aqui é bom para o fulano, é bom para o meu marido, é bom para a minha mulher, é bom para o meu filho, que precisa ouvir isso é a minha sogra. Aquele que conheceu a verdade primeiro, a pratica. E quem está lá ouvindo é aquela pessoa que foi escolhida por Deus. Aquela pessoa que tem a obrigação de se transformar e que tem o poder de se transformar, tem o privilégio de conhecer o ensinamento. Não tem que levar os outros, não tem que... A gente convida amorosamente, mas não... eu vou levar porque ele que precisa mudar. Não, eu vou levar porque é maravilhoso. E no momento que nós nos transformarmos, nós realmente nos tornarmos, ou começarmos a manifestar a nossa grande harmonia, os familiares vão ver, puxa, ele está muito feliz, então vamos acompanhá-lo. Em vez de a gente reclamar porque os outros não nos acompanham na boa ação, se é o caso, vamos agradecer porque conhecemos e conseguimos trilhar o caminho da verdade primeiro. Então, é isso que nos ensina a Seichonoye. Nós somos o centro do nosso universo, não somos superiores, então os pais, os antepassados são superiores a nós, mas nós somos o centro do universo que coordena todas as coisas. Coordenamos com gratidão, com amor, com reverência, aí tudo fluirá harmoniosamente e maravilhosamente. Desejo a todos uma vida iluminada, lares cada vez mais felizes e prósperos e que cada vez mais possamos juntos crescer na verdade como filhos de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seichonoye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam
que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado! Venha participar do maior evento espiritual da Seite União do Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Roosevelt do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade do Santuário Roosevelt dentro do portal da Seite União do Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª Festividade do Santuário Roosevelt do Brasil. 41ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seite União de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seite União do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br acessando a aba Seite União Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seite União do Brasil. Muito obrigado.